Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. A verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Olá, paz profunda, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui dando continuidade agora a uma nova série no nosso canal, titulada Os Evangelhos à Luz do Esoterismo Cristão ou Esoterismo Rosacruciano. A gente precisa entender que os Evangelhos não são apenas um livro de história. Aliás, grande parte do que está escrito nos Evangelhos nem aconteceram. A não ser os Atos dos Apóstolos, foram fatos. Nos Evangelhos, algumas coisas aconteceram e outras não foram exatamente daquela forma. Mas aquilo é um símbolo, é um drama cósmico. A simbologia, o fato psicológico que está por trás daquilo tudo é o que nos interessa. Porque tem uma máxima espiritual, uma norma de conduta que vai nos levar à realização espiritual maior. O que nós vamos tentar nessa série de vídeos não é pegar um evangelho inteiro e ir até o final de ponta a ponta, não. Pegar trechos diferentes dos evangelhos e tentar fazer uma ligação entre eles, mostrando o lado prático. Então, os vídeos serão divididos em três partes. Na primeira parte seria a lida, foi a que nós lemos, a leitura do trecho do evangelho. Depois nós vamos fazer aqui a explicação e vai ter uma terceira parte, que é como tornar isso de forma prática nas 24 horas do nosso dia. Como nós vamos praticar isso. Colocar o Evangelho em prática. Uma prática espiritual. Né? Então o que nos interessa é esse lado prático, psicológico, que está ali por trás das letras no Evangelho. A história em si não nos interessa praticamente nesse tipo de trabalho aqui, mas o sentido espiritual, psicológico e interno. Vocês veem que nesse trecho do Evangelho de João, capítulo 8, existem vários elementos que eu separei aqui para conversar com os senhores. Primeira coisa, ele diz que ele fala aos judeus que creram. Não é, obviamente que não era a questão do povo judaico propriamente dito, mas uma condição interna de acreditar num poder interno. Esse Cristo, ele não está falando do Cristo externo, do Cristo histórico, mas do Cristo interno de cada homem e de cada mulher. Então ele diz: se permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos. Em outra parte do Evangelho, ele também diz: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. O que ele manda é o que está escrito no Evangelho. São as normas que ele colocou lá. Fazer o quê? Todas essas fórmulas, ou esses mantras que estão no Evangelho, eles precisam ser repetidos e praticados no dia a dia. Eu vou ensinar isso aos senhores. Como é que a gente vai pegar alguns trechos e vamos ver como nós vamos fazer isso praticamente. Então, permanecer na palavra de Cristo é realizar praticamente aquilo. O que é permanecer? É ficar no lugar. Como é que eu posso ficar numa palavra? Agindo daquela forma.
Quando ele fala, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, que ele diz que é o único mandamento que ele deixaria. E ao próximo como a ti mesmo. Se eu não aprender a amar esse Cristo ou esse eu maior dentro de mim, eu não vou aprender a amar isso no outro. Eu vou ver no outro sempre a psicologia, a máquina externa dele, que é falha. Eu não vou conseguir amar. Mas se eu perceber essa centelha divina dentro de mim, eu vou perceber essa mesma centelha divina dentro do outro. E é essa centelha divina que eu tenho que amar. Não é a máquina psicológica do outro. Eu não tenho que gostar do outro. Gostar vem de gosto. Nem tudo que nós colocamos na boca a gente gosta. Tem um gosto bom. Eu não preciso gostar, mas eu preciso aprender a amar. A amar a essência do outro. Ter misericórdia pelo outro. Por mim mesmo. E, em consequência, eu vou aprender a ter pelo outro. Então, se manter na palavra dele é se manter em termos práticos naquelas normas. É praticar aquelas normas. Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que ele está falando? A verdade geral? Não. Ele está falando da verdade sobre nós mesmos. Qual é a minha verdade? Quem sou eu ou o que sou eu? Eu preciso perguntar. Quem sou eu? Eu sou esse corpo de carne? Eu sou essas ideias que eu coloco lá dentro? Não, eu não sou nada disso. Mas eu preciso reconhecer isso. Eu preciso buscar a minha verdadeira identidade. E ele disse, se você conhecer essa verdade, você será realmente livre. Aí, o povo, o pessoal que está, as pessoas que estavam ouvindo, mas como você pode dizer que nós não seremos livres? Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Aí eles, em verdade vos digo. Todos os que estão entregues ao pecado são escravos. O pecado não tem aqui aquela ideia do pecado religioso. Tirem essa ideia, porque essa é uma ideia pequena. Não é. O pecado está baseado no nosso corpo de hábitos, que a filosofia rosacruciana chama de corpo vital. Nele estão baseados todos os nossos hábitos. As pessoas pensam que vício é só comer e beber. Não, nós temos vícios de várias coisas, de falar, de se mexer, de pensar errado, de falar errado. Tudo isso está ligado a esse corpo de hábitos, ao nosso corpo vital, que cuida da assimilação, excreção dos alimentos e de tudo, quimicamente, cuida da nossa força, da nossa energia vital, cuida dos nossos sentidos, das expressões e da percepção através dos sentidos, cuida das nossas memórias. Então, eu posso estar viciado em qualquer hábito ligado a essas ações e ser um escravo. Porque se eu não posso dizer não a um hábito, eu sou escravo dele. E se eu sou escravo, eu não sou livre. É isso que o Cristo está querendo dizer nessa passagem. Se vocês estão presos aos seus hábitos, vocês não são livres. Ele não está falando de uma escravidão física, de corrente, prender, mas da escravidão psicológica, que é a mais séria. A física é menor, porque essa psicológica a maioria não enxerga. E, portanto, não sai, não se liberta. Por isso que ele diz lá, conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecermos essa verdade, seremos livres. Vamos aprender a nos livrar desses hábitos. Precisamos. Ele diz, o escravo não fica na casa. Isso é uma coisa que parece meio estranho, né? O escravo não fica na casa, mas o filho fica. Que casa é essa? Vocês acham que ele está falando da casa física, material? A casa do pão é o corpo do homem. O escravo, o homem que é escravizado desses hábitos, não pode sair conscientemente do seu corpo. Não pode se libertar. E não pode ficar na casa, ou seja, ele está falando de eternidade, mas não é a casa física, mas é um outro corpo específico que nós vamos poder tratar nessa série aqui, chamado, por São Paulo chamava de soma psíquico, ou corpo espiritual, que vai perpetuar a consciência humana do homem. A ressurreição verdadeira é feita através desse corpo, que é um dos grandes mistérios do cristianismo gnóstico, do cristianismo esotérico.
é a construção desse veículo. Então, ele diz que o homem livre, que não é escravo, ele permanece nessa casa, mas não nessa do pão, mas nessa casa especial, nesse corpo espiritual, e não morre. E não sofre o que o Evangelho chama de danos da segunda morte, que após a morte do corpo físico, há a morte da consciência, chamada de segunda morte. Tanto que nós diz que o homem, quando morre, se banha no mar de Leté, ou no mar do esquecimento, e não lembramos quem fomos nem o que fizemos nas vidas anteriores. E nem a maioria nem acredita em outras vidas porque não lembra. Esquece. Porque não permanece na casa, porque é escravo. Mas aí ele dá um segredo. Mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Temos que aprender a pedir ao nosso Cristo que nos liberte de tudo isso. E nós vamos aprender praticamente em seguida, na próxima parte do vídeo, a como realizar isso, como fazer esse pedido. Ele fala, eu sei que vocês são da raça de Abraão, mas por isso vocês querem me matar, porque minha palavra não penetra em vocês. Abraão significa pai de uma multidão. É o símbolo da mentalidade mundana e materialista, que não aceita essas ideias de jeito nenhum. Essas ideias não penetram, não tem eco nessas mentes. Não tem eco. Então ele fala, eu sei que vocês são, mas eu falo o que vi junto de meu pai. Porque o pai é o primeiro aspecto, o filho é o segundo, e o Espírito Santo, ou a mãe, é o terceiro aspecto. O filho ouve do pai, ele está falando que o que ele ouve é no sentido, o Cristo interno de um homem, da mulher, expressa essa realidade divina, de Deus dentro. Do pai, dessa força maior, desse elemento ainda superior ao filho, dentro da Trindade divina. Ele fala o que? Ele expressa essa realidade espiritual. O que ele dizer? Olha, eu estou aqui, mas eu estou fazendo, ou eu expresso, falo aquilo que vem de Deus dentro, claro. E vós fazeis o que aprendeste de seu pai, mas do pai material, do vovô, da vovó, da escola, da faculdade. Não é isso? O homem é um papagaio que só repete e reproduz aquilo que aprendeu do vovô, da vovó, da família. E fica isso. Como é que um homem desse é livre? Um homem ou uma mulher? Não, não somos livres. Enquanto estivermos respondendo a essa educação externa, não somos livres. Estamos presos e condenados a essa condição. Estamos aguilhoados, estamos amarrados, acorrentados a uma mentalidade crassa, materialista, inferior, que olha as coisas todas pelo prisma material. As pessoas percebem que nós estamos passando uma situação difícil no momento no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. E as pessoas ficam alarmadas, com medo, com ódio. Vamos sair fora disso, hein? Dessa corrente. Hein? Vamos entender que a lei está funcionando sempre. O Evangelho diz que não passará um só tio, nem um só pingo no i sem que a lei se cumpra. A lei está sendo cumprida, mesmo que eu não consiga entendê-la. Tenho que me preparar para entender. É isso que nós vamos trabalhar aqui nessa série. Vamos aprender a observar e a discernir sobre as coisas com razão, com lógica. O Sr. Max Heidel, que foi o promulgador da filosofia rosacruciana aqui no Ocidente em 1909, ele lançou um livro extraordinário chamado O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, o qual é a filosofia que é a base para que a gente possa entender os evangelhos. Ele disse que se a filosofia não levasse ao evangelho, teria falhado na sua principal finalidade. Essa filosofia é a chave para que a gente possa entender toda essa questão dos evangelhos. Então, o Dr. Max Heidel falava exatamente, falava sobre todas essas questões. Nós temos que aprender a olhar as coisas, a observar e a discernir. Ele dizia que a lógica é o guia em todo e qualquer mundo, nesse e no mundo espiritual. Se não há lógica, não é algo real, não vem de Deus. Deus é lógica. Deus é matemática pura.
Deus é lógico. E eu tenho que aprender a olhar as coisas por esse prisma. E não me impressionar com a materialidade das coisas. Isso é a mentalidade mundana que faz. Nós, quem age dessa forma está preso, está escravizado a essas ideias. Então fica com medo, com receio, e não se prepara para a realidade das coisas. Nós vamos passar por momentos difíceis, porque fazem parte da evolução. Mas as pessoas parecem que elas querem que venha algo pior e que estrague e acabe com tudo. As pessoas estão esperando catástrofes, cataclismas. Por quê? Vamos plasmar o bem, a presença do bem, a expressão do bem e não do mal. Diz o aforismo hindu, que eu sempre repito aqui para os senhores, diz, naquilo que o homem pensa, nisso ele se converterá pelo tempo adiante. No que é que nós estamos pensando, hein? Bem ou mal? Cada um vai perguntar para si mesmo. Então, o que o Cristo trata aqui, essa parte do Evangelho, é a verdade que liberta. A verdade que liberta é essa verdade sobre nós mesmos. Primeira verdade, eu não sou livre, eu sou escravo dos meus desejos, sou escravo dos meus hábitos. Eu tenho que aprender, apreender isso. Eu tenho que aceitar isso para poder mudar. Não é aceitação, né? Aquela síndrome Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, isso é tolice. Isso é infantilidade. Né? Vocês vão ouvir muito aí a mentalidade mudando, falar, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser. Não, o seu jeito é errado. Nós temos que aprender a agir pelo jeito certo, da maneira correta, dentro da lei. E o Evangelho que dão as leis para nós, através dessas máximas. Não, é aceitar para poder mudar, nos transformar. São Paulo diz lá que o cristão é um homem novo. Novo. Então, e noutra parte do Evangelho, você vê como as coisas vão se juntando. Não coloqueis vinhos novos em odres velhos, porque o vinho vai apodrecer, vai virar vinagre. Certo? E nós temos essa capacidade de azedar a vida nossa e do outro. Porque pegamos ideias novas e queremos encaixá-las naquelas ideias velhas e antigas que nós mantivemos da mentalidade mundana. Não, nós temos que nos despojar dessas ideias velhas, que nos foram colocadas pela mentalidade mundana. Claro que a questão intelectual que nós aprendemos, estudamos, eu também estudei, me formei, isso é uma coisa. Mas se essas questões, se a universidade resolvesse o problema, o mundo estava resolvido. A questão do mundo tinha sido resolvida. E não foi. Estamos aí vivendo o que estamos vivendo, essa balbúrdia no mundo. O mundo está em conflito e em guerra, por quê? Porque as pessoas vivem esse conflito e essa guerra internamente, nas suas famílias e dentro de si. Então apontam, as pessoas ficam gritando, olha a guerra lá no céu, lá do outro lado do mundo, sim. E a guerra que você faz dentro do seu lar? A sua intolerância, a sua impaciência, a briga, os conflitos. Nós somos solidários com aquela guerra que está lá. Porque no mundo de desejo, no mundo emocional, semelhante atrai semelhante. Se eu ajo com repulsão, com ódio, com raiva, eu vou atrair todo esse ódio e raiva que está no mundo inteiro. Então eu vivo em guerra, eu estou alimentando essa mesma guerra que está lá. Querem se livrar de qualquer guerra? Se livrem da guerra. Dentro do seu lado, da sua família, dentro de você mesmo. Nós temos que travar uma luta, não uma guerra, mas uma luta interna contra a natureza inferior, contra essa mentalidade mundana, a qual nós fomos forjados, na qual fomos forjados. Nós temos que nos despojar dessa mentalidade e criar uma mentalidade nova, que está aqui expressa nos evangelhos. E é isso que ele está dizendo. Não, eu posso libertar vocês. E nós vamos aprender agora, na parte seguinte, como fazer isso. Como criar essas práticas que vão nos auxiliar a colocar essas verdades na nossa vida diária. Não adianta, o indivíduo vai para a igreja, ou vai para o templo, ou vai para a sua filosofia, vai meditar,
Senta no chão, cruza as pernas, senta na cadeira, tanto faz, não importa. Isso são atitudes, são ritos. Os ritos não resolvem por si absolutamente nada. O que muda o homem é a condição mental dele. Temos que mudar a nossa condição mental para sermos homens e mulheres livres. E a primeira verdade que nós vamos conhecer é essa, a verdade sobre nós mesmos, que não somos livres. E vamos trabalhar, e vamos lutar aí sim, por essa liberdade. Mas é uma luta silenciosa, interna. Manson dizia que é um templo construído no silêncio, porque é construído na alma do homem. Não é o físico, não é material. Não está fora de nós, está dentro. São Paulo dizia, não sabeis que vosso corpo é um templo e que o Espírito humano ou santo habita dentro de vós. Não está fora. O templo verdadeiro do homem é o corpo dele, o altar é o coração do homem. Nós vamos aprender mais à frente como se utilizar desse altar do coração, esse centro espiritual extraordinário que nós temos que dinamizar para que esse Cristo interno possa se expressar nas nossas vidas. É um tipo de mentalidade, é a mente superconsciente que eu tenho que alcançar. Eu tenho que entrar nessa realidade e fugir dessa mentalidade mundana que assola a humanidade. Assola por quê? Porque achata, deixa as pessoas achatadas no chão, presas, com medo. E vou confessar para os senhores que não existe nada pior do que o medo. O medo paralisa as pessoas. A pessoa que tem medo não anda, não vai para lugar nenhum, não faz nada. Vamos vencer isso tudo? Podemos. Através dos evangelhos, de todas essas máximas que eu não vou ensinar aqui para os senhores como nós vamos fazer isso. Ponto a ponto, passo a passo. Os senhores vão aprender a olhar isso tudo. E paz profunda, meus irmãos. E vamos dar continuidade agora na parte prática.